1 Crônicas 4, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. A Bíblia é um livro cheio de inspirações. A Bíblia é um livro que é repleto de personagens, de inspirações mundiais, cujos exemplos, eles servem de princípios morais, proféticos, religiosos, que nos trazem, de fato, manuais de vida a serem seguidos. A Bíblia é um livro que nos inspira de diversas formas. Quem nunca foi inspirado pela ousadia de Davi ao enfrentar um gigante que, aos olhos de todo mundo, era invencível? Quem nunca foi inspirado pela fidelidade de Jó, que não negou o Senhor, mesmo em meio à pior aflição da vida dele, a uma pandemia que atingiu sua vida financeira, sua saúde familiar? Quem nunca foi inspirado pela erudição do apóstolo Paulo? Quem não se viu acalentado pelas poesias de Salomão, ou até pelos salmos de Davi, de Asaf? Mas não só dos heróis notórios vive a palavra de Deus, vive esse livro, vive as escrituras. A Bíblia está cercada, está repleta, está rodeada, tem um emaranhado de anônimos, entre aspas, de pessoas não tão conhecidas, de pessoas que estão no lado B do disco, de pessoas que estão no meio underground, e que nem todos os dias a gente ouve pregações sobre elas, mas que também trazem um nível de inspiração para a nossa vida, trazem instruções, trazem exemplos que moldam o nosso caráter e que podem ser poderosamente instrutivos para a nossa fé. Alguns dias aqui eu falei sobre Dorcas, outro dia eu falei sobre Jefté, no mês passado a gente falou sobre as filhas de Zelofeade, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o exemplo desse homem chamado Jabez, que a Bíblia destaca como sendo o mais ilustre dentre seus irmãos, mas que nasce num ambiente de dor, nasce num ambiente de luto, num ambiente de angústia. A sua mãe, a Bíblia diz, porquanto gerou com dores. Não está claro se eram dores de parto, se eram dores no meio de uma crise que ela estava inserida, no meio do ambiente onde deu a luz. Não está claro que crise era aquela, mas no meio de uma crise, no meio de uma dor, no meio de uma perda, no meio de uma angústia, no meio de um luto, no meio de um pesar, ela gerou Jabez. E a Bíblia diz que por conta disso, o seu nome foi Jabez. O nome Jabez, eles têm algumas traduções incertas, mas no mais das vezes é traduzido como luto, como pesar, como dor, como angústia. O nome daquele homem ficou sendo Jabez. Ele foi eleito indiretamente o culpado por uma situação que não deu causa. Era o elo mais fraco ali. Era a criança que nasceu quando a mãe sentia aquilo. E mesmo ele não tendo dado causa, mesmo ele não sendo culpado, foi quem apareceu para receber a culpa. E por conta daquilo, ele recebe um estigma que o acompanha para o resto da vida. Ele fica, até hoje, conhecido como pesar, como luto. O nome é uma coisa sempre muito angustiante. Normalmente os primeiros apelidos que a gente recebe na escola tem alguma coisa a ver com o seu nome. Para vocês imaginarem, meu nome é Saulo. Nos ambientes mais seculares, a ligação com dinossauro era a coisa mais fácil do mundo, né? Na escola, na primeira série, aquelas piadas de primeira série sempre ligavam ao dinossauro. Mas na igreja, não pense que você seria o primeiro se você me dissesse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nem perguntar quando eu vou virar Paulo. Os nomes nos acompanham, eles nos estigmatizam. Aquela mulher, no meio de uma dor, ela descarregou no mais fraco que ela viu pela frente. Você é o responsável, você é a minha dor. Talvez pela dor de um parto, a dor de uma perda. Por exemplo, o texto não fala muito sobre o pai de Jabez, não dá muitas pistas sobre isso. Pode ser que naquele ambiente ela tivesse perdido o pai, isso é uma hipótese, uma suposição. Mas é certo que ela gerou ele apareceu na vida dela no meio de um ambiente de dor. E
coisa que esse texto nos chama a atenção é sobre a responsabilidade coletiva que temos, mesmo em meio aos piores momentos da nossa vida. Nós estamos acostumados a eleger elos mais fracos como os responsáveis por nossas dores. É incontável o número de casamentos, sobretudo no meio da pandemia, no meio da reclusão, casamentos desfeitos por conta de pessoas que responsabilizaram os cônjuges, os parceiros, os companheiros, e descarregaram neles pesos de frustrações dos quais eles não tinham nenhuma culpa, mas era um ouvido mais próximo que estava ali. Então, o culpado é você. Muitas amizades terminam por conta de uma palavra dita num ambiente de não reflexão, em que você simplesmente, porque está aborrecido, encontrou a pessoa, e você vai receber esse descarrego. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nos cercam, e a gente muitas vezes não consegue entender isso. Uma atitude refletida sua pode martirizar, pode estigmatizar, pode ferir, pode manchar a alma de alguém para o resto de uma vida. Tem uma história na Bíblia de um rei que sai para uma guerra junto com seu filho e deixa o seu neto em casa. É o rei Saul. Sai junto com Jonatas, perde a guerra, morre Saul e morre Jonatas, fica só o bebê. Quando chega a notícia de que aquela guerra foi perdida, as pessoas entram em desespero, porque morreu o rei e morreu o primeiro na linha sucessória, e havia um inimigo invadindo. Então as pessoas fogem apressadamente, e a moça que cuidava daquele bebê, um homem chamado Mefibosete, sai de forma completamente assodada, irrefletida, apressada, pega o bebê de mau jeito, larga o bebê sem querer, aquele bebê cai, fica aleijado para o resto de uma vida. Ele já adulto, continua sendo coxo por conta de uma queda que teve quando era criança. Nos nossos momentos de angústia, de luta, de fuga, de decepção, de desespero, nós precisamos tomar muito cuidado, porque atitudes irrefletidas, falas impensadas, gestos irados, de repente pode magoar alguém do seu lado, que vai ficar aleijado para o resto de uma vida. É muito comum atendermos pessoas que se consideram desigrejados, porque um dia foram alvejados com uma palavra irrefletida, talvez de um líder, ou de um membro qualquer, que diz para ele o quão desnecessário ele é dentro da igreja, que diz para ela que ela tem defeitos que ninguém consegue tolerar, e que ela já não consegue mais viver novamente relações familiares coletivas, por conta dessas marcas que carregam. A gente tem toda sorte de pessoas feridas na alma, por conta de atitudes irrefletidas, e de pessoas que não conseguem entender que vivemos dentro de um ambiente de responsabilidade, que você é responsável pela pessoa que está do seu lado, e que ele não é a pessoa adequada para você descarregar sua raiva. Aquela mãe não refletiu nisso, vou marcar esse menino aqui. Ela não pensou que para o resto da vida ele se chamaria Jabez, e para o resto da vida ele se sentiria culpado por uma falha, por uma angústia, por um desespero, por um choro que ele não deu causa. E é nesse ambiente que esse menino cresce, no ambiente do estigma, no ambiente da não aceitação. Quem já nasce não desejado. Mas a Bíblia fala que mesmo nesse ambiente, aquele homem se torna o mais ilustre dentre seus irmãos. E é curioso como Deus tem certa predileção em agir assim, em nos dar algumas das mais dignas e notáveis vitórias das nossas vidas, no meio do ambiente do estigma. Reparem, ao longo de toda a Bíblia, Deus tem predileção, Deus gosta, Deus se apaixona, Deus tem um modus operandi de usar de forma especial a estéril, o pobre, o desenganado, o órfão, aquele em quem ninguém apostava. É comum Deus manifestar poder nessas vidas, por uma razão muito clara. Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Deus não tem compromisso com quem não tem a iniciativa de abrir o coração e dizer: olha, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho.
Quando Samuel chega na casa de Jessé para eleger um novo rei em Israel, os olhos de Samuel eram completamente distantes da forma de olhar de Deus. Enquanto Samuel olhava para o preparo humano, para o mais forte, para o mais bonito, para o mais alto, Deus olhava para o desenganado, para aquele que nunca conseguiria chegar ao trono, se não fosse por uma obra miraculosa das mãos de um Deus que tem controle das coisas. Os olhos de Deus, os olhos de Samuel estavam na beleza, os olhos de Samuel estavam na altura, na força, na eloquência, no poder. Os olhos de Deus estavam de trás das malhadas, olhando aquele que nem o pai apostava nele. Deus tem predileção por aqueles que precisam de um Salvador. Muitos dos milagres mais poderosos que Deus opera em nossa vida, das nossas experiências mais marcantes, são dadas no ambiente do estigma, no ambiente da perda, no ambiente da dor, no ambiente da angústia. Jabez consegue isso. Consegue lograr êxito, consegue ganhar algum destaque ali na casa, no mesmo lugar onde sofreu, no lugar onde foi marcado, onde foi eleito o culpado por um negócio que não deu causa. E mais que isso, Jabez consegue se destacar entre os seus irmãos. É a grande prova. Porque no meio dos seus irmãos é o ambiente da casa. É um ambiente onde não dá para enganar. É um ambiente onde as pessoas sabem se você está fingindo, se essa voz é sua mesmo, se é assim mesmo que você ora. É onde as pessoas te veem acordando, cara. Sabem que essa maquiagem não é a sua cara normal. Nesse ambiente onde não dá para fingir, onde é necessário ser verdadeiro, Jabez consegue ser ilustre. Será que você consegue? Será que você é ilustre? E as pessoas que te conhecem de verdade, que tipo de depoimento elas têm sobre você? Será que todo mundo te odeia gratuitamente mesmo? Será que as pessoas que são da sua casa, que conhecem sua origem, que sabem suas manias, seus defeitos, seus vícios, suas virtudes, que depoimento elas têm sobre você? Jabez consegue algo que nem todo mundo conseguia, que poucos conseguiram na Bíblia. E o que faz uma grande diferença na vida de Jabez? A Bíblia diz, e ele era assim, e o verso 10 começa dizendo, por quê? Por que ele conseguiu ser destaque? Por que ele conseguiu ser ilustre no meio de seus irmãos? Porque ele orou. A grande diferença da vida dele é porque ele orou. Dizer que Jabez foi conhecido porque fez uma oração, é em primeiro lugar reconhecer que Jabez sabia em quem descontar as suas frustrações. Jabez sabia onde descarregar. Jabez se sentia numa carreta cheia de peso, cheio de angústia, cheio de mágoas acumuladas, cheio de tristezas, cheio de um choro, cheio de um grito reprimido, ao longo de uma vida de castigos, de dores, de xingamentos, de rejeições, de traumas. Ele simplesmente não elege uma pessoa perto dele. Ele simplesmente não desconta no ofensor. Ele não desconta na mãe. Mãe, agora você vai ouvir. Você vai ouvir poucas e boas. Você falou, agora eu vou descontar. Ele não escolhe um dos seus irmãos para fazer com que eles sofram o que ele sofreu. Jabez vai aos pés de um Deus que não entra em crise quando nós estamos em crise. Jabez descarrega nele. Jabez ora a ele. Jabez sabe quem tem poder e quem tem condições de aguentar o que ele não aguentaria sozinho. Jabez descarrega. E eu vou te dizer uma coisa, não tenha medo de descarregar em Deus. Não tenha vergonha e não ache que você vai blasfemar se você fizer a oração mais sincera da sua vida com Deus. Se você acha que isso pode ofender a Deus, talvez você nunca tenha lido os Salmos. Talvez você nunca tenha lido o Salmo 44, por exemplo, de um salmista que diz, desperta Deus, até quando você vai ficar dormindo e não ver a nossa causa? Nós temos visto os nossos antepassados falarem que o Senhor é Deus, mas nós não vemos nada disso. Será que você está dormindo? Você teria coragem de perguntar isso a Deus, se Ele está dormindo? Ou você acha que Deus vai se ofender demais? Deus vai deixar de ser santo, porque você orou dessa forma? Ou o Salmo 137, de alguém que Deus permite que o Salmo seja registrado na Bíblia. E esse homem diz, nós assentamos às margens do rio de Babilônia e choramos,
porque eles escarneciam de nós, dizendo: canta-nos agora um dos cânticos de Sião. Mas nós penduramos nossas harpas no salgueiro e dizemos: como cantaremos o cântico de Sião em terra estranha? E ele termina dizendo: bem-aventurado aquele que pegarem os seus filhos, ó babilônicos, e matarem ele com a cabeça numa pedra. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sinceramente, a minha percepção na palavra, a minha percepção lendo as orações dos servos no passado, é que Deus, Ele se ofende muito mais com a hipocrisia de um santo do que com a sinceridade de um pecador. Jesus amava os ladrões, as prostitutas, os publicanos, os indignos que vinham a Ele, mesmo réus confessos. E Jesus o abraçava. Jesus comia com eles. Mas tinha um grupo que Deus não tolerava, que Jesus não tolerava, que Ele nunca aceitou. Eram os hipócritas. Aqueles que louvavam com o coração distante. Aqueles que não falavam o que pensavam. Aqueles que não viviam o que sentiam. Aqueles que não pregavam aquilo que viviam. Esses, Jesus, esse aí eu não aguento. Esses para mim não passam de sepulcros caiados, sepulturas pintadas. Por fora está tudo muito bonito, o culto é lindo, está agradável, o louvor bem cantado, o culto começou no horário, palavra ali, tudo certinho, mas não tem sentimento nele, não tem verdade nisso. Esse culto eu abomino, eu espanto para longe de mim. A oração que Deus mais abomina é aquela que não reflete o que de fato você sente. Que tipo de conversa é essa? Que às vezes a gente usa com Deus palavras que a gente não fala com mais ninguém. Às vezes a gente deixa de orar, porque orar é chato demais, sabe? Não, tá muito, eu não aguento. Eu começo a orar, eu durmo. Daqui a pouco eu estou orando e peguei no sono e estou bêbado de sono. Eu já estou pedindo para Deus abençoar o laço do passarinheiro. Eu não sei nem mais o que eu estou falando. Mas a gente tem dessas, né? E na boa, constatando, sendo sincero, orar às vezes é chato, né? Difícil falar com quem você não tem assunto. Sabe aquelas festas que você vai porque você conhece só uma pessoa? O casamento. O casamento do seu colega de trabalho. Você só conhece ele. Aí você vai sozinho. Aí seu colega de trabalho tem várias pessoas assim. Às vezes faz uma mesa e reúne o amigo do baba, do futebol, aquele amigo que foi da terceira série, coloca na mesma mesa, porque só também ele está sozinho. Você, que é da firma. Um primo que veio daquele interior lá no norte de Cabrobó, veio do Acre. E só para esse casamento ele bota também na mesma mesa. Aí vocês ficam lá com o desafio de terem que conversar a noite inteira. E aí pergunta: e aí? E aí? Você é daqui? Não, eu sou do Acre. Aí você lembra que não sabe nem qual é a capital do Acre. Você descobriu agora que o Acre existe. Acre, né? Legal. Tá quente lá, tá frio. Tem visto Marina Silva? Sei lá, você vai pensar a única coisa que você sabe do Acre. Tá bom. 3 minutos depois, você não tem mais o que conversar. Gasolina, né? Tá cara. Você não tem conversa. É engraçado. Eu tento fazer um programa 15 dias, um mês, quando dá, uma vez por semana. Sair para almoçar com meu irmão. Meu querido amigo Wilton está aqui hoje. Sempre meu companheiro de almoços. A gente sai para almoçar e o nosso desafio é fazer um almoço breve. Eu conheço o Wilton, não me lembro nem desde quando. Desde que eu me lembro de conhecer pessoas, eu conheço ele. Eu conheço Silas desde que Silas nasceu. E a gente não consegue sentar e conversar por menos de 2 horas. Quanto mais assunto a gente tem, mais assunto a gente inventa. Não para, é um negócio, é um desafio. E senta para conversar e aí você olha para o relógio: meu Deus, eu tenho uma reunião daqui a 5 minutos. Meu Deus, o que faço? Como é que eu vou chegar lá em 5 minutos? Aí eu tive um problema aqui, não vou poder ir para essa reunião daqui a 5 minutos. É o desafio que a gente tem de tanto assunto. Às vezes é difícil a gente orar.
Porque quando a gente ora, a gente não tem a percepção que a gente está falando com um amigo. A gente não cria o hábito, a gente não tem assuntos em comum com Deus. Na verdade, a gente está conversando simplesmente para pedir alguma coisa, para agradecer por outra. As coisas são a causa que nos ligam a Deus. Na verdade, a gente não quer Deus, a gente quer o que Deus pode nos dar. E por isso é tão difícil desenvolver um assunto com Ele. E às vezes a gente, porque a gente não quer Deus, a gente só quer uma coisa que Deus pode dar, a gente conversa tentando impressionar Ele. Ou com quem mais você usa o tu? Você conversa na segunda pessoa do singular, com esse português, tu és tão lindo. Quieta, tu não fala assim, cara. O que mais você usa as palavras magnânimo? Imagina se eu falasse assim com minha esposa. Ó, magnânima esposa, dileta entre todas dessa cozinha. Que o teu nome seja engrandecido neste quarto. Que a tua presença nos visite neste Netflix agora. E que neste sofá tu sejas manifesta. Cara, meu casamento não duraria 15 dias. Ela ia dizer, para que está horrível. Esse não é você. Você não fala assim com mais ninguém. Que coisa ridícula, para com isso. Será que Deus também não está achando a sua oração muito chata? Será que a gente não está uma conversa chata demais com Deus? É preciso a gente ver. Jabez teve a sua vida marcada porque orou. E orou com o coração muito aberto, clamando por dignidade. Deus, eu preciso de dignidade. Eu preciso de um favor teu. E ele vem conversando de modo muito franco. As palavras que ele usa aqui são fruto de um coração amargurado, mas também são fruto de alguém que reconhece que sem o Senhor, se o Senhor não for com ele vai continuar sendo um peso, ele vai continuar sendo uma derrota, ele vai continuar sendo um luto por onde ele passar. Ele está dizendo, eu não quero mais ser isso, eu quero deixar de ser aquilo que eu fui marcado para ser. É possível que na sua infância você foi tocado como não deveria ter sido, ou deixou de ser tocado quando deveria ter sido. Você foi estigmatizado, traz marcas com você, traz traumas que você não consegue superar. Talvez um dia você foi alvejado como culpado por algo que você não deu causa, e disso você não consegue mais se libertar. Talvez todos os seus relacionamentos estão marcados até hoje por algo que você carrega desde a infância, um sentimento de rejeição, de angústia. Eu quero dizer que assim como Jabez, a sua vida pode ser um testemunho de que a sua ligação com o Senhor transformou a sua história. A primeira coisa que Jabez faz é invocar um precedente. E precedente é algo que aconteceu no passado, que pode servir de modelo para uma situação presente. Ele invoca, não é qualquer Deus, ele invoca um Deus pessoal, ele invoca o Deus de Israel. Não é o Deus de Abraão, não é um Deus qualquer, não é o Deus de Moisés, né? Ele invoca o Deus de Israel. E o precedente de Israel é belíssimo, porque Israel antes se chamava Jacó. Ele lembra, ó Senhor, você um dia já transformou a história de outra pessoa. Havia um homem que quando nasceu foi tido como ladrão, como salteador, como enganador, que recebeu o nome Jacó, e o nome Jacó tem essa conotação de enganador. Mas o Senhor um dia transformou um enganador em um príncipe, naquele que luta com Deus e prevalece, naquele que dá o nome de uma nação. Ó Senhor, se você fez na vida dele, o Senhor pode fazer na minha vida também. Muda o meu estigma. Eu não quero ser mais eu. Eu não quero mais ser um peso onde eu passo. Eu não quero mais ser. E eu sei que o Senhor é misericordioso a ponto de transformar histórias. O Senhor que transformou uma história pode transformar a minha também. Ele invoca esse Deus. É um Deus que Ele sabe o que faz. Ele não está invocando uma sorte. Ele não está invocando um talvez. Ele está se baseando numa convicção. Eu sei que Deus pode. Eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus é bom. Ele vem com uma historinha muito engraçada. Ele começa dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares.
Ah, Senhor, se você me der uma bênção, se você tiver compaixão de mim, se você me der dignidade. E a oração dele não é uma oração que não coloca tudo nas contas de Deus. Ele quer ser participante daquilo. Aumenta minhas terras, ou seja, aumenta meu campo de trabalho, aumenta a oportunidade que eu possa ter para lavrar, para conquistar, para produzir. E principalmente uma coisa, de 50 em 50 anos, as terras eram redivididas entre as tribos. Era o ano do jubileu em Israel. Quando ele pede, aumenta as minhas terras, ele está também trazendo para ele algo que num futuro próximo vai abençoar todo o povo dele, toda a tribo dele. Porque se a terra dele aumentou, quando for redividir, toda a tribo dele vai ganhar. Ele não pensa em uma bênção que estaciona nele. Veja, ele está pensando em uma bênção que vai abençoar inclusive quem machucou ele. Ele está pensando em algo que vai fazer com que ele deixe de ser visto como um peso e comece a ser visto como uma bênção, inclusive porque um dia chamou ele de peso. Ele, em primeiro lugar, pensa numa responsabilidade coletiva, numa bênção coletiva. Eu quero uma bênção, mas que não pare em mim. Eu quero que meu cálice transborde, a ponto de que quem estiver do meu lado também seja abençoado. Eu quero uma oportunidade de ser produtivo para o reino. Eu quero a oportunidade de fazer com que as pessoas não tenham mais motivos de dizer isso de mim. É inspirador, por exemplo, o exemplo de José. Quando José recebe seus irmãos, já como príncipe, já como governador do Egito, ele lembra dos sonhos, o sol, a lua, 11 estrelas se prostrando diante dele, os feixes de trigo se prostrando diante do feixe dele. E aí ele vê os irmãos se prostrando diante dele, ele não diz, eu falei que um dia Deus está fazendo isso para vocês aprenderem. Ele não faz isso. Ele nem diz qual o sabor a vitória dele tinha. Se era de mel, se de tutti-frutti. Eita glória. Ele não diz isso. Ele não entra nesse mérito. Ele diz a causa pela qual aquilo estava acontecendo. Por que estava tudo ocorrendo. Ele não diz, Deus te trouxe aqui para você ver minha vitória. Ele não diz isso. Ele diz assim, não tem o que vocês lamentarem. Não fiquem tristes. Deus me enviou adiante de vós para preservar vocês. Tudo isso só está acontecendo. Eu só sou governador hoje para que vocês sejam preservados. Olha que completude. Olha que integridade esse homem tinha. É alguém que já recebeu tudo de Deus e que não vive mais por carências. Não tem mais desejo de revanche. Não tem mais desejo de vingança. Ele não tem mais isso. Ele quer abençoar quem um dia maldisse ele, quem tentou vendê-lo. Ele agora quer ser bênção para quem achava que ele era um peso. Querido, você um dia achou que era um peso, eu não sou não, deixa eu te provar. Vós bem que intentaste mal contra mim, mas o Senhor pegou esse mal, reverteu em bem, para que hoje vocês recebam a bênção, através da minha vida. Que exemplo grandioso José dá, e com certeza inspira esse tipo de oração. E ele vai adiante. Se o Senhor ampliar minhas terras, se o Senhor me abençoar muitíssimo. Mas ele diz assim, mas se a tua mão for comigo. Porque não adianta ser um latifundiário. Não adianta ser o cara dono de todas as terras. Não adianta ter o cara conhecido por receber muitas bênçãos. Mas se a mão do Senhor não for com ele. E essa oração, esse trecho especificamente, remonta a um dilema que um dia Deus colocou sobre dois servos distintos. Um dia Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga os parentes, vai para um lugar, para onde? Não vou dizer. Tá, que garantia você me dá? Nenhuma. E os bens? Nenhum também. Não tem Uber, não tem carro, não tem táxi, não tem nada. Não tem moto, não tem nada. Só sai. Não vou dizer para onde vai. Mas tem uma condição. Eu vou contigo. Mas aí tempos depois ele chamou outro homem chamado Moisés.
E no meio do deserto ele diz: Moisés, eu cansei desse seu povo, Moisés. O povo está me dando tanto aborrecimento que eu já cansei. Eu vou fazer o seguinte, Moisés. Eu vou introduzir vocês na terra, eu garanto. E mais, eu vou vencer todos os seus inimigos. E mais, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, para vocês irem, não se perderem. Quem levantar briga contra vocês, está perdido. Só tem um menos. Eu não vou. Olha o dilema. Para Abraão, ele diz assim: Abraão, eu não vou lhe dar nada, mas eu vou contigo. Para Moisés, ele diz assim: Moisés, eu vou lhe dar tudo, mas eu não vou. É glorioso ver como Abraão diz assim: bora, já estou com roupa de ir. Partiu. É sobre isso e está tudo bem. E Moisés diz: eu não vou e não vai ninguém. Não arredaremos o pé daqui se a tua presença não for conosco. Até onde você está disposto a ir? Abrindo mão da presença de Deus. Até onde você está buscando ao Senhor somente para que Ele te dê as portas que você anseia e pelas quais você tem orado ao longo de toda uma vida, mas completamente despreocupado se Ele vai ou não com você, se a aprovação dEle está contigo? Será que vale a pena investir numa relação onde a mão de Deus não está? Só por uma carência extrema de ser amado? Será que vale a pena investir numa vida profissional, subvertendo princípios, indo em sentido completamente contrário a tudo que a palavra diz que tem que ser feito, só porque isso vai render dinheiro, mas não vai render a mão do Senhor sobre sua vida? Será que vale a pena mesmo? Uma vida de peregrinação com anjo, com vitória, com alcance de objetivos, mas que Deus está dizendo: eu não vou. Será que a gente não está embarcando em barcas furadas, prescindindo da companhia daquele que garante que você será diferente de todos os outros? Porque Moisés diz isso: eu não tenho como ir, Deus, porque o que vai me tornar diferente dos outros povos se não for tua mão conosco? Moisés reconheceu: outros povos também são abençoados, outros povos, outras igrejas, outras pessoas também recebem bênçãos. Isso não me diferencia. Eu não sou diferente porque ganhei um carro do ano, porque ganhei uma promoção, porque ganhei uma porta de emprego, porque casei. Eu não sou diferente. Há uma graça comum sobre as pessoas, de um Deus misericordioso que abençoa pessoas deliberadamente conforme seu propósito e querer. Gente infiel a Deus também fica rica. Isso não me diferencia. O que vai me diferenciar é de fato o testemunho, uma história que vai me garantir de que eu andei contigo todos os dias da minha vida. Como a vida de Enoque um dia foi marcada. Alguém que andou com Deus e ponto, acabou. Será que a gente não está fazendo planos assustadores, megalomaníacos na nossa vida, sem se perguntar se Deus está colocando a mão nisso? Se Deus vai ou se Ele não vai? Será que isso é só um detalhe dos castelos que você tem construído, cara? Jabes está dizendo: não, ó, se a sua mão não for, não faz sentido essa oração. Não faz sentido nem orar. É preciso que ela esteja comigo. É preciso que eu tenha a tua mão me guiando, para que eu saiba que quando as coisas saem do meu controle, eu não padeça de ansiedade, eu não tenha crises, porque tudo permanece rigorosamente nas mãos daquele que governa o universo. Ele termina dizendo, ou ele tenta terminar dizendo: e fizeres que do mal não seja aflito. Ele não está dizendo que não vai acontecer mal. Ele sabe que o mal virá. Ele sabe que as angústias virão. Ele só está pedindo para que esse mal não o desestruture completamente, para que essa tempestade não faça ruir toda a estrutura da vida dele. Ele só está pedindo: ó Deus,
quando aquele dia mau chegar, quando aquela angústia vier, eu não padeça de aflição, eu não fique enfermo pela incapacidade de crer no Senhor. Quando Ele chegar, eu quero ter a tranquilidade de entender que o Senhor é tudo que eu preciso. O pastor Tim Keller tem uma frase que é muito significativa, e que muitas vezes a gente só percebe que Jesus é tudo que a gente precisa quando Jesus se torna tudo que a gente tem. Ele está dizendo que eu não preciso chegar tanto, que eu sempre entenda que o Senhor é tudo que eu preciso. E quando o dia mau vier, ele não seja sinônimo de desespero. Como o apóstolo Paulo ora na segunda carta aos Coríntios, nós possamos ser perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, sabendo que a excelência de Deus está nesse vaso de barro, que somos nós, que ainda que percamos tudo, Ele continua conosco, e Ele é o que tudo, é a nossa principal riqueza. É a essência do Salmo 23, a ideia de que se o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não é um pastor que vai providenciar tudo, é um pastor que é tudo, ainda que tudo mais falte. Não é um pastor que vai fazer com que eu tenha coisas, é um pastor que faz com que eu não precise mais de coisas, porque eu já tenho tudo que necessito, eu tenho o pastor. E aí quando o dia mal vier, eu não estarei aflito, porque Ele vai continuar comigo. Ele jurou que continuaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E é legal, o mais legal desse texto, é que esse texto não termina. Qualquer análise gramatical desse texto vai terminar com a mesma conclusão. É um texto mutilado, parece um texto cortado, parece que não deixaram ele terminar de orar. Sabe quando alguém interrompe a oração? Porque ele começa dizendo se o quê, cara? Se me abençoares, se estenderes as minhas terras, se a tua mão for conosco, se me afligir do mal, ele vai colocar uma coisa que ele vai fazer. Tipo assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Antes que ele termine, o escritor já se adianta. E Deus te abençoa. E Deus abençoa a vida de Jabes. Porque ele está dizendo que Deus não está à venda. Porque ele está dizendo que Deus abençoou Jabes, porque ele conhecia a necessidade de Jabes antes de Jabes falar. E que não precisava Jabes fazer alguma coisa para que Deus o abençoasse. Que Deus é bom e que a sua benignidade está ao nosso favor e à nossa disposição. Há uma ideia louca de que Deus é aquele que só é Deus se nos concede prosperidade, de que Deus só é Deus se te abençoa ricamente, e que a prova de uma pessoa espiritual é que ela recebeu muitos bens materiais, e de que ela enriqueceu, e de que ela foi curada, e de que só é Deus se Ele fizer isso. Mas há uma outra teologia tão louca quanto, dizendo que Deus só quer acabar com a tua vida, quer destruir seus sonhos completamente, de que Deus não está nem aí para o que você precisa, porque Ele é Deus, e Ele só vai fazer você sofrer, porque a vida do crente é de sofrimento. As duas teologias estão erradas, porque querem encaixotar a personalidade de Deus. Há um Deus que é Deus, e só faz o que lhe agrada. Mas eu preciso dizer para vocês, que esse Deus é um Deus bom, e que sua benignidade dura para sempre, e que está ao nosso favor, de que há um Deus misericordioso, cujo coração está inclinado à voz da nossa oração, de que há um Deus piedoso, ouvindo tudo que você fala, vendo tudo que você passa, sabendo tudo que você sente, de que há um Deus que quando você ora e estende para Ele as orações, Ele já sabe tudo o que vai acontecer, Ele sabe tudo o que aconteceu, e esse Deus não está à venda, e de que esse Deus nos salva, e de que esse Deus nos aceita, que esse Deus nos acalenta, de que esse Deus nos abraça, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Filho dele fez por nós. A graça destrói dentro de nós completamente a necessidade de tentar impressionar Deus. A graça acaba com esse senso de rejeição, com base no qual temos que fazer alguma coisa para Deus, senão Ele não nos abençoa. Quantas vezes você já teve que mudar seu cabelo para alguém gostar de você?
Quantas vezes você teve que fazer alguma coisa para ser aceito em algum lugar? Essa é a dinâmica humana. Deus não opera assim. Eu creio num Deus que te ama com esse cabelo, com essa orelha, com essa cor de pele, com essa conta bancária, com esses traumas, com essa origem. Eu creio num Deus que te aceita, que te abraça, que te salva, por uma graça que excede todo o nosso entendimento. Eu creio num Deus que é bom, que é gracioso, e que não dá sujeito aos nossos favores para ser comprado. Quando você entende isso, o seu medo vai embora. O medo da rejeição, o medo da condenação, tudo isso vai embora. Porque aquele que tem medo, ele não foi aperfeiçoado no amor. Já que o perfeito amor lança fora, expulsa todo medo. E quando você entende isso, você já não pensa que se você não fizer, Ele te condena. Que se você não vier no culto do próximo domingo, você vai para o inferno. Que se você não der dízimo, você também vai para o inferno. Que se você cometer um pecado, você não fica mais nesse vai e vem, nesse ganha salvação, perde salvação. Você não fica mais nessa. Você não fica mais com esse medo de que o Deus que te salvou hoje, amanhã te se arrepende e vai te dessalvar. Porque você conhece Ele agora. E Deus tratou de interromper uma oração que tentou comprá-lo. Na ingenuidade daquele homem. Ele está dizendo, se você fizer isso, Ele está clamando misericórdia. Ele está dizendo, Jabez, para. Eu sou teu pai. Eu te conheço. Eu sei a sua história. Eu sei os seus traumas. Eu te acompanho desde que antes de você estar na barriga da tua mãe. Eu sei o quanto você precisa de mim. Não precisa você fazer nada. Eu estou aqui para te abençoar. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de você saber cantar, antes de você saber orar, antes de você saber jejuar, antes de você vir ao culto, Ele já te amava. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo um dia vai escrever a carta aos Romanos, no seu capítulo 11, no meio de um ato de disciplina para com a igreja, ele para e diz, agora eu tenho que salmodiar. Lembrei de uma coisa, lembrei das profundidades das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, mas quão deleitáveis são os seus caminhos. E quem conheceu a mente do nosso Deus? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Ele, para que depois receba? Ninguém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória eternamente, amém. Ninguém dá alguma coisa a Deus para que depois receba. E Deus não dá nada a ninguém pensando na troca que tem. Deus dá porque Ele é completo e porque Ele é bom. Há um Deus completo, bom e completamente bom, com os ouvidos inclinados à sua oração. Se você puder, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu te convido a orar no seu coração. Se você quiser orar a meia voz, como você desejar. A oração de Jabez mudou a vida dele para sempre. Uma oração pode mudar sua semana, pode mudar seu dia, pode mudar seu mês, pode mudar seu casamento, pode mudar sua vida profissional, pode mudar sua vida. Oração é entrega, é confiança. Contar os seus problemas a Deus é chamá-lo a participar da sua vida. É dizer, Deus, sozinho não dá mais. Se a tua mão não for comigo, se o teu favor não entrar em ação aqui, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. E quando você fizer isso, você vai entrar num ciclo de relação com um Deus bom, gracioso. Às vezes a gente pensa, olha, se eu orar alguma coisa a Deus e dissesse, mas faça a tua vontade, já sei, Deus vai fazer o contrário do que eu estou pedindo. Mas não. É que Deus vai atuar no seu coração, Ele vai entrar tanto na sua vida, Ele vai estabelecer uma relação com você tão íntima, tão poderosa, que Ele vai moldar o seu coração, até fazer você desejar aquilo que Ele deseja, até fazer você querer aquilo que Ele quer.
como um pai amoroso que convence os seus filhos do que é certo a ser feito, pelo exemplo, pelo amor, pelo abraço, pelo beijo, pelo colo. Ele hoje está te tomando no colo e te dizendo o que é melhor para a sua vida. E dizendo: calma, eu não sou um tirano, eu não sou um ditador. Eu quero te abençoar. Não precisa colocar condições. Não precisa ter si na sua oração. Deus está te lembrando que Ele é bom. E que Ele te ama. E de que não há uma pessoa nesse mundo que queira a sua felicidade tanto quanto Ele. De que não há ninguém nesse mundo que queira te curar tanto quanto Ele. De que não há ninguém nesse mundo disposto a te ajudar, a segurar na tua mão e fazer você superar esses estigmas, esse trauma, essa rejeição, essa angústia, esse choro, essa história de tanto medo que você sente. Ele está aqui dizendo: não precisa mais ter medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E há um Deus perfeito fazendo declarações de amor pela sua vida agora, dizendo: eu te amo, não tenha mais medo. Eu te amo e te sustento, não tenha mais medo. Eu não vou te rejeitar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há por que temer. Não há por que perder o sono. Não há por que ficar tão aflito. Ele quer te abençoar sim. E não só isso, Ele vai te tratar. Para que nos ambientes onde até hoje você foi um peso, onde até hoje você foi um motivo de luto, um motivo de pesar. Talvez você que tem sido um peso para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, um peso nos locais de trabalho, um peso nas suas comunidades de fé. Você que não consegue parar numa igreja, em todo lugar tem um problema com você. Talvez você foi marcado por isso até hoje na sua vida. Há um Deus aqui que transforma histórias. Há um Deus que muda destinos. Há um Deus que muda orientações de vida. Há um Deus que transforma caráter. Há um Deus que transforma pesos em bênçãos. Há um Deus que transforma pessoas que imprimem dores em pessoas que abençoam ambientes, pessoas que fazem diferenças onde estão. Há um Deus que nos ama e que esse amor nos constrange a ponto de nos tornar amantes. Há um Deus que nos perdoa a ponto de nos constranger e nos tornar perdoadores. Há um Deus que nos dá graça para que nos tornemos graciosos. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer transformar a sua história. Então agora, ore em seu coração como você nunca orou. E pode confessar a Ele tudo que está te magoando, tudo que está te machucando. Pode falar a Ele o quanto você está decepcionado, o quanto você esperava mais dEle. Nada ofende um Deus completo, íntegro e pleno. Converse com Ele, abra o seu coração e diga: ó Deus, eu estou desesperado.